Jesus, amém e amém. Quero lembrar os irmãos que, se porventura você perdeu um dos estudos, eles estão disponíveis no site escatologia.com.br, e ali nós temos todos os vídeos, todos os áudios e também os PDFs desses assuntos. Quanto aos livros, se você desejar adquiri-los, nós já temos, dessa série de 10 livros, já temos 6 lançados, todos eles estão aqui à disposição na livraria da igreja. Hoje nós vamos adentrar o assunto sobre o anticristo e vamos tratar isso em duas partes. Na primeira de hoje nós vamos falar sobre duas profecias que estão envolvidas no sonho de Nabucodonosor e também nas visões que o profeta Daniel tem. Então vamos começar a falar sobre o anticristo, o espírito do anticristo e seus títulos. Essa palavra anticristo é extraída dos escritos de João, do apóstolo João, e ele se refere a uma futura liderança mundial que vai se opor a Cristo e aos seus seguidores. Ele começa usando essa palavra no singular, mas depois ele amplifica e fala e usa a palavra no plural, para demonstrar que no período apostólico havia pessoas que também se opunham a Cristo e aos seus seguidores. Diz 1 João, capítulo de número 2, versículo 18: Filhinhos, esta é a última hora. E, como vocês ouviram que o anticristo vem, singular, o anticristo vem, então ainda não tinha se manifestado na época apostólica, aí ele coloca a vírgula e continua dizendo, também agora, ou seja, na época apostólica, muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Ou seja, naquele período já havia pessoas com o espírito do anticristo, com essa demonstração de oposição a Cristo, à sua palavra, aos seus seguidores. Por isso que ele coloca no plural. Mas quando ele menciona o singular, ele está falando de uma pessoa específica. Ele coloca o anticristo vem, ainda não havia se manifestado. E ele fala, essa é a última hora. Começou então a última etapa. E aí então nós temos esta menção do anticristo como uma pessoa, apesar de existirem vários tipos de anticristo, mas uma pessoa específica. Essa pessoa, ela recebe esse título de maneira a clarear a toda a igreja sobre uma pessoa que vai deter um grande poder e que vai operar grande perseguição contra a igreja. Há pessoas que tentam dizer que líderes mundiais do passado foram anticristos. Nós podemos dizer então sobre Hitler, sobre Nero, sobre Stalin, sobre Mussolini, sobre Mao Tse Tung, sobre tantos outros que se opuseram a Cristo, que perseguiram a igreja, como pessoas que tinham o tipo de anticristo, o espírito de anticristo, mas ainda assim não eram um anticristo. Por quê? Porque quando o anticristo se manifestar, a igreja não estará na terra. Isso não quer dizer que ele já não esteja vivo, já não esteja presente entre nós, ele pode estar, mas a sua manifestação, como nós temos estudado, ela vai ocorrer depois que a igreja for arrebatada. A Bíblia não diz então o nome dessa pessoa, apenas o intitula por esse título e outros títulos, através de seus atributos. Quais são as denominações que a Bíblia traz a respeito do anticristo? O homem da iniquidade, o filho da perdição, a besta que emerge do mar, o rei cruel, o mestre em intrigas, o homem desprezível, aquele que causa desolação, o abominável da desolação, o mentiroso, o iníquo, o chifre pequeno, o príncipe que há de vir. Então existem vários nomes, que são atributos a essa pessoa que vai se manifestar de maneira singular. É uma pessoa, não é um sistema, não é uma organização, é uma pessoa que vai se manifestar com grande poder e vai causar, então, vai ter o controle mundial e vai causar grande perseguição àqueles que não forem arrebatados, mas que definirem-se por manter-se fiel ao Senhor Jesus, mesmo que tenham que sofrer o martírio. A pergunta então é, de onde surgirá o anticristo? A Bíblia não diz o país onde ele nascerá, isso não diz,
No próximo estudo, nós entenderemos um pouco do porquê, particularmente, eu entendo que ele não será um judeu. Existe muita elucubração ao anticristo será um judeu, eu entendo que não, e isso eu vou explicar no próximo domingo, com base no texto bíblico. Mas o fato é que, de onde ele virá, não então aqui afirmando seu natalício, no local onde ele nasceu, mas de onde ele surgirá com grande poder, isso a Bíblia já aponta. E ela aponta que será no revivido Império Romano, ou seja, o novo Império Romano que surgirá e já tem surgido na Europa, a gente aponta então para aquele continente. Nesse sentido então, eu volto ao que mencionei na introdução desse estudo. Trataremos sobre duas profecias mencionadas no livro do profeta Daniel. E a primeira delas trata a respeito da estátua que Nabucodonosor sonha. Nabucodonosor, o imperador, ele tem um sonho e ele vê uma estátua. Diz o texto de Daniel, capítulo 2, nos versículos 1, 31 a 35, o seguinte: no segundo ano, veja só o que acontece então ali com Nabucodonosor. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. E aí então eles convocam os sábios, ninguém consegue interpretar o sonho, e alguém diz, não, Daniel, ele consegue. Daniel fala, eu posso interpretar esse sonho. Levam Daniel à presença do imperador. Aí continua o texto no versículo 31. Daniel diz, ó Senhor, ó Rei, estava olhando e viu uma estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Nós temos um pequeno vídeo que eu vou colocar para vocês aqui, que tem 53 minutos, que dá talvez uma ideia do que foi esse sonho que Nabucodonosor teve e que o profeta Daniel revelou. Vejam esse vídeo que traz essa explicação. Então essa é mais ou menos a imagem que Nabucodonosor tem no seu sonho, e que quando Daniel chega à presença, Daniel detalha, olha, você sonhou com isso, cabeça de ouro e cada uma das peças, cada uma das divisões dessa estátua. Depois que Daniel revela a Nabucodonosor, relembra a Nabucodonosor, o que ele sonhou, Daniel começa a trazer a interpretação, e ele aponta aos impérios que teriam domínio em várias épocas da história. Isso é muito interessante. O primeiro império que nós vemos está descrito no início no capítulo 3, do capítulo 2, versículo 37 e 38, quando ele diz a Nabucodonosor, o imperador, ó Senhor, ó Rei, que é Rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que o dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó Rei, é a cabeça de ouro.
Então nós temos um gráficozinho mostrando aquela estátua, um desenho, uma imagem, que o Daniel fala o seguinte: olha, aquela cabeça de ouro da estátua que o Senhor viu, era o Senhor mesmo, ou seja, está falando do Império Babilônico, e ali no ano 606 a.C. Esse império tem um mapa, e ele dominava essa parte que está ali, mais ao salmão, mais ao vermelho, avermelhada, um pouquinho avermelhada, é o Império Babilônico. Esse foi um grande império daquela época, e Daniel revelou ao rei: olha, esse império é o seu, é esse babilônico. Depois então Daniel fala sobre a segunda parte da estátua, e no segundo império é mencionado. Ele diz no capítulo 2, no versículo 32 e no 39 o seguinte: o peito e os braços eram de prata. Depois do Senhor se levantará outro reino inferior ao seu. Então ele está falando do Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa, ele substitui o Império Babilônico, e apesar de ter uma extensão maior que o Babilônico, mas ele tem menos força, menos poder, ele vai ter uma duração um pouco mais fragilizada do que o Império de Nabucodonosor. E esse é o mapa então do Império Medo-Persa. Ele já avança, ele já pega toda a parte ali, onde hoje se encontra o Irã, pega ali parte do Cazaquistão, pega Afeganistão, pega Paquistão, vai às fronteiras ali da Índia. Então ele avança bastante em relação ao seu domínio. A seguir, Daniel interpreta um terceiro reino que viria. Ou seja, Daniel já está profetizando para Nabucodonosor assim: o seu reino vai passar, vão vir os Medo-Persas. Depois dos Medo-Persas, eles também vão passar, e vai vir um terceiro reino. E o terceiro reino é descrito nesses mesmos versículos da seguinte forma, no capítulo 2: o ventre e os quadris eram de bronze, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. A terra, aquela configuração cultural da terra, foi grandemente dominada pelo Império Grego. E aí você pode ver o mapa como se amplia. O Império Grego, ele continua às margens ali da Índia, mas ele começa lá na Macedônia, pega a Grécia, vai até o Egito, ou seja, é um grande império que Alexandre o Grande ali, em tão pouco tempo, ele avança, ele domina. É um maior crescimento em relação à velocidade, quanto à sua amplitude, de um império que a história registrou, que é o Império Grego. Depois ele fala das duas pernas. São duas partes do corpo, que são as pernas. Mas ele fala então do quarto império. E esse quarto império que vai surgir, ele vai se dividir, nem existia ainda. Não existia, não tinha noção disso. Mas Daniel vai profetizar para o Nabucodonosor o seguinte: olha, vai surgir um império que vai ter duas pernas. E para quem conhece então a história, sabe que o Império Romano depois vai ser dividido no ano 476 em duas partes. Diz o texto no versículo 33: as pernas eram de ferro. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Então, Daniel primeiro profetiza sobre a cabeça, que era o tempo dele, o tempo presente ali no Império Babilônico. Depois ele profetiza sobre o peito de prata, que é o Império Medo-Persa, que é o império que segue ao período ali, e Daniel pega essa parte. Depois nós temos o Império Grego, que vai dominar depois, e agora ele fala das duas pernas, que é o Império Romano, e volta a dizer que se divide no ano 476 em duas partes. É o Império como ferro. Não houve um domínio como o Império Romano na história, e você pode ver o mapa, que vai desde Portugal, indo às Ilhas Britânicas, até ali o Kuwait, pegando o Egito, pegando aquele norte da África, ali o Magrebe. Então nós temos 4 grandes impérios citados como esse Império Romano. Só que ele fala da cabeça, ele fala do peito, do quadril, ele fala das pernas, mas ele também fala dos pés. Ele separa os pés, mencionando um quinto império que haveria de surgir. Ou seja, estamos falando uma ordem cronológica: o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano e um quinto império. Esse império, ele é constituído de 10 grandes líderes, porque os pés têm 10 dedos.
e ele vai ser destruído pelo Senhor. Veja o que diz esse mesmo capítulo 2, versículo 33, de 41 a 45, diz assim: e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Quanto aos pés e aos dedos dos pés, que o Senhor viu, que eram em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isto significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por um lado, o reino será forte e por outro será frágil. Continua o texto dizendo: quanto ao ferro misturado com barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro. Ou seja, vai ser um império com várias religiões se ligando, mas não vai haver juntamento, vai ter separação no mesmo império, mas com as suas subdivisões. Não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos os outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio das mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Então essa próxima imagem, depois dele mostrar o reino da época presente dele e 3 reinos futuros, ele cita a palavra futuro no último império, porque isso vem para nós, vem para a igreja, vem para a época atual. Haverá um futuro império mundial que será constituído de uma maneira configurada com grande poder, porque é feito de ferro, mas também é misturado com barro, terá a sua fragilidade. E esse reino vai ser destruído um dia, por uma pedra que Deus vai enviar e que vai destruir. E essa pedra vai estabelecer um reino para sempre. Olha a palavra profética em relação à destruição diante do anticristo, do seu reinado e a majestade do Senhor Jesus, que vai se firmar para sempre. Então, meus amados irmãos, será uma pedra lançada contra aquela estátua. E é interessante notar que quando Daniel profetiza Nabucodonosor, olha, vai vir uma pedra e vai destruir aquele último reino, não vai sobrar nada daquele último reino, ele usa uma linguagem que a Bíblia, no Novo Testamento, vai usar para o Senhor Jesus, que é que a pedra é Cristo. Atos capítulo 4, versículo 11 diz: este Jesus é a pedra, que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio ser a pedra angular. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz: porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ou seja, lá no 7º século antes de Cristo, Deus já revela na profecia que vão surgir 4 grandes impérios e um 5º império, constituído de 10 grandes reinos, 10 grandes organizações, vamos tratar depois sobre isso, mas que vai ser o império do anticristo. Ele vai ser um dia destruído por causa de uma pedra, e essa rocha é Cristo. A Bíblia já profetiza isso. Eu vou colocar um segundo vídeo, que mostra então o momento desse sonho, a tradução aqui que o artista elaborou em relação a essa pedra. Continuando o vídeo anterior. Então todos os reinos cairão, nada sobrará, pois é o reino de Cristo que se estabelecerá. E isso é profetizado naquela visão revelada a Daniel quanto aos sonhos de Nabucodonosor. E essa pedra é Cristo. Amém, queridos? Quanto a esses 10 reinos, esses 10 grandes poderes que são apresentados de maneira poderosa como ferro, mais frágil como barro, misturados, então é a ligação simbólica de uma outra visão
Daniel vai ter 3 anos depois, sobre 4 animais. Então eu falei para vocês sobre as duas grandes profecias, sobre a estátua de Nabucodonosor e sobre os 4 animais. Essas profecias, elas se combinam. A estátua de Nabucodonosor e os 4 animais vistos por Daniel, que é uma visão que acontece 3 anos depois, elas se combinam e se confirmam. Veja só, então, a respeito das visões dos 4 animais. Daniel capítulo 7, então a gente sai do capítulo 2 e vai para o capítulo 7. Diz assim: no primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões passaram diante de seus olhos. Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, ele tem essa visão, começa a ventar 4 direções distintas, com grande força, e do mar saem 4 animais. Eu quero lembrar você que estuda a profecia bíblica, que há 2 simbologias muito grandes em relação a quando a Bíblia cita os termos mar e terra. Quando a Bíblia menciona geralmente o termo terra, em hebraico eretz, ele aponta para a terra de Israel, ao povo de Israel. Quando a Bíblia menciona o termo mar, ele geralmente aponta para as nações gentílicas, aos demais povos que não são Israel. Essas 4 bestas, esses 4 animais, eles surgem do mar, ou seja, surgem das nações gentílicas. Nós podemos ver, por exemplo, a confirmação disso em Apocalipse capítulo 17, no versículo 15, quando a Bíblia diz: o anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, o mar são os demais povos que não Israel. Esses animais mostram os grandes impérios, que não era o império de Israel, não era o reino que vai ser implantado em Jerusalém, eram outros impérios. E vamos então ver os 4, para nós confirmarmos a profecia já lançada por Daniel 3 anos antes. O primeiro império, ele aparece em Daniel capítulo 7, no versículo 4, da seguinte forma: o primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas. Ele foi levantado da terra e posto em pé, para que andasse como um homem, e foi dada a ele uma mente humana. Então, o primeiro império que nós podemos vislumbrar é o Império Babilônico. Mais uma vez, ele cita o Império Babilônico, que é o império daquela época, que pega Nabucodonosor, que pega Belsazar, a época do profeta Daniel. Aí você fala, bom, mas é um leão com asas de águia. A águia era símbolo das invasões babilônicas. Ou seja, mais uma vez Daniel afirmando que eram os babilônicos. Diz o profeta Jeremias, no capítulo 48, versículo 40, o seguinte: porque assim diz o Senhor, eis que uma nação voará como a águia, e estenderá as suas mãos contra Moabe. Ou seja, a águia representa os babilônios. E o leão demonstra a força que aquele império teve, assim como suas águias, como foi um império que cresceu rapidamente e ali ocupou aquela grande região. Só que aquelas asas, na visão de Daniel, foram arrancadas. Ou seja, depois do crescimento impetuoso dos babilônicos, Nabucodonosor, ele ficou louco, ele agiu como animal. Diz o texto de Daniel, capítulo 4, versículo 33, o seguinte: no mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas das águias e as suas unhas como as garras das aves. Então Nabucodonosor ficou louco, começou a pastar, começou a comer capim como os bois, começou a não se tratar, teve um momento na sua vida de loucura. Então as suas asas foram arrancadas. Aí você fala, bom, e a arqueologia?
A arqueologia confirma, de algum modo, isso? Sim, confirma esse símbolo. Se você for hoje no Museu Britânico, que se encontra lá em Londres, você vai ver a parede da sala do trono de Nabucodonosor. E nessa parede, olha a imagem que nós podemos fotografar. Um leão com asas. Exatamente como Daniel tinha profetizado. O segundo império aparece aqui. No capítulo 7, no versículo 5 de Daniel, a Bíblia diz: a seguir, apareceu um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levante-se e devore muita carne. Então, se nós falamos do primeiro império, que era o babilônico, o segundo império é o império medo-persa. E essa imagem que ele vê, com 3 costelas na sua boca. Essas 3 costelas apontam as 3 grandes conquistas dos medos-persas. Eles invadiram e ocuparam a Babilônia, eles invadiram e ocuparam o Egito, e eles invadiram e ocuparam a Lídia, com crueldade. Então, o profeta Isaías, ele diz no capítulo 13, no versículo 17, o seguinte: eis que contra os babilônios eu despertarei os medos, que não farão caso de prata, nem se alegrarão com ouro. As suas flechas matarão os jovens, eles não se compadecerão dos recém-nascidos, e os seus olhos não pouparão as crianças. Ou seja, esse império que surge com esse urso é um império cruel. Ele vem para devorar, destrói 3 grandes reinos, como nós vimos as 3 costelas na boca daquele urso, e ele vem com grande impiedade e crueldade. A seguir, Daniel tem a visão de um terceiro reino, um terceiro império. No versículo 6 desse capítulo 7 nós lemos: depois disto, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de aves, e este animal tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado cada domínio. A próxima imagem, então, é essa que você pode ver, que é o Império Grego. Aí você se pergunta, bom, ele tem 4 cabeças, e ele tem 2 pares de asas. Por que esse simbolismo? Em primeiro lugar, o leopardo simboliza velocidade. Dos animais mais rápidos do mundo, nós temos o guepardo, nós temos o leopardo, nós temos antílopes, nós temos vários. O leopardo se encontra nos animais mais rápidos do mundo. E isso aponta a velocidade como o Império Grego avançou. Cresceu como nenhum outro império, com velocidade, avançando em muito, como nós já colocamos no mapa anteriormente. E aí nós temos as 4 asas, que também implicam isso, além da velocidade do leopardo, a velocidade de um voo mais rápido. Só que tem 4 cabeças. Aí você fala, qual é a relação dessa profecia de Daniel com o império que ainda surgiria, e por que ele coloca 4 cabeças? Porque Alexandre o Grande, ele avança esse império, morre novo, morre com 32 anos de idade, e a seguir o seu império é dividido por 4 generais. Veja o mapa do grande império grego. Então, Alexandre o Grande morre, e Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco dividem seus 4 grandes generais. Como é que alguém poderia profetizar isso com tanta exatidão, tantos anos antes desse império acontecer? Estou falando de mais de 200 anos antes do império acontecer, de Alexandre surgir. Ele fala, olha, mas vão ser 4 cabeças, e foram 4 generais que avançaram, que se perpetuaram ali, deram continuidade à administração daquele império. E isso foi profetizado por Daniel. Essa divisão, ela foi profetizada em relação a esse império, em Daniel capítulo 8, no versículo 8, versículo 21 a 22, numa visão sobre um bode. Veja o que diz o texto. O bode se engrandeceu cada vez mais, porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. O bode peludo é o rei da Grécia. Ele está falando de quem? De Alexandre o Grande. E o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres no lugar dele,
significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Impressionante essa profecia. Ele fala do surgimento do Império Grego, ele fala da força de Alexandre o Grande, ele fala da morte de Alexandre o Grande e da composição de 4 generais que o sucedem. E por fim, no versículo 4, ele fala de um outro animal, só que é um animal distinto. Ele é um animal diferente dos que nós já vimos aqui. Diz o versículo 7, Daniel capítulo 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha quantos chifres? 10 chifres. Aí você se lembra que na estátua de Nabucodonosor, ele viu os pés de ferro e barro que tinham 10 dedos. Agora ele vê um animal que tem 10 chifres. Eu lembro a vocês que na simbologia antiga, chifre representava poder, chifre representava autoridade. E aí nós temos então o Império Romano passado e o revivido no futuro, com esse animal com 10 chifres. Esses 10 chifres então podem representar 10 grandes reinos, ou 10 grandes nações, ou 10 grandes organizações, mas que terá um dominante. Mas essas 10 grandes organizações, elas serão organizações que interferirão em todas as nações do mundo. Protagonismo na governança mundial. E apesar de serem 10 chifres, apenas um chifre, apenas um líder, apenas uma pessoa com grande poder mundial, ela vai se sobressair sobre as 10 outros, terá primazia. E esse será o anticristo. Diz, aí vamos para Apocalipse no capítulo 17. E diz o versículo 12 e o 13 o seguinte: os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberam autoridade como reis. Olha o texto claríssimo de Apocalipse. Receberam autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Ou seja, o texto de Apocalipse, ele vai explicar os 10 chifres que Daniel vê, que são 10 reis que ainda não receberam reinos, ou seja, 10 pessoas com grande poder. Aí nós voltamos a Daniel no capítulo 7, e nós lemos do versículo 19 ao 21 o seguinte: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés tudo o que sobrava. E também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres. Depois vamos falar sobre isso, sobre 3 grandes líderes que vão se opor ao anticristo, e o anticristo vai derrubar os 3. Ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia a guerra contra os santos e estava vencendo. Aquela unidade governamental de 4 grandes líderes do mundo inteiro, 4 pessoas que vão deter grande poder, ela foi estremecida, porque 3 dos líderes vão se insurgir contra um dos líderes, que é o anticristo. E aí então, meus amados irmãos, o anticristo vai derrubar esses 3 e vai deter o controle completo sobre os poderes do mundo. Veja o que diz o versículo 8 desse mesmo capítulo de Daniel, capítulo 7. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como olhos do ser humano, e uma boca que falava com arrogância. A nossa pergunta então, quando ele fala dos 10 chifres, quando ele fala dos 10 reis, quando ele fala dos 10 poderosos, dos 10 grandes líderes de organizações, a gente pergunta: que países são esses? Serão países? Os 10 chifres, 10 líderes de 10 países? Ou serão 10 líderes de 10 grandes organizações? Ou serão as 10 nações mais poderosas da União Europeia, que são 27 países, e os 10 mais poderosos ali, serão eles?
Ou serão o grupo, nós temos o G7, nós temos o G20, será que nós teremos um G10, o G7 acrescentado de mais 3 grandes nações que surgirão? Será que esses 10 reinos são eles? De onde virá o anticristo? Será desse novo Império Romano revivido, esse grande controle mundial, cuja sede será na Europa. Outra pergunta que nós podemos fazer é, ou serão 10 organizações que controlam as nações? Nós colocamos aqui uma imagem de 10 das 10 principais organizações supranacionais, ou seja, as suas decisões, elas interferem em todas as nações. Por exemplo, a ONU, não preciso nem dizer, que é a representação máxima de todas as nações, é o maior órgão transnacional da Terra. Nós temos a OMS. Não preciso lembrar a vocês que durante 2 anos, nós ficamos totalmente atentos a qualquer declaração do presidente da OMS. Vocês lembram disso? Ele falava uma coisa e todo mundo seguia, todos os governos seguiam. Olha, você tem que usar máscara, usavam em todo mundo, tem que vacinar, vacinava em todo mundo, tem que fazer isso, tem que recolher em casa, todo mundo obedeceu. Um líder de uma organização transnacional, e todo mundo obedecia a ordem desse homem. Nós temos o Banco Mundial, que cuida das finanças do mundo inteiro. Não pense você que os governos, temos nações com grande força financeira, mas o mundo inteiro está atrelado ao Banco Mundial. Nós temos o FMI, que vai emprestando dinheiro, recursos, vai gerenciando essas questões que abrangem o mundo inteiro. Nós temos a União Internacional de Telecomunicações. Hoje em dia ninguém mais vive sem internet. Em qualquer lugar do mundo você vai pegar o teu extrato bancário pela internet, você vai mandar uma mensagem de comunicação rápida, um WhatsApp, por exemplo, pela internet. Você vai acessar uma informação pela internet, não é verdade? E nós temos uma agência que cuida de tudo isso, que é ITU, essa União Internacional de Telecomunicações. Se eles mudarem aquilo, muda tudo no mundo inteiro. E a gente não tem noção disso. Nós temos uma 5ª grande agência mundial, que é a IEA, que é a Agência Internacional de Energia Atômica. Isso pode definir muitas coisas. Nós temos a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Nós temos a SWIFT, que foi muito falada em relação à Rússia, que ela cortou a Rússia desse sistema de comunicações financeiras entre as nações. Nós temos a Interpol. A perseguição contra a igreja vai ser mundial. Então as polícias do mundo vão se unir. Vão se unir, não é apenas a perseguição no Brasil, ou a perseguição na Argélia, ou a perseguição no Japão, não, são em todo o mundo. A Interpol vai colocar os dados das pessoas perseguidas em toda a nação. Quem consegue fazer? A Interpol consegue fazer isso. E nós temos a OTAN, que tem sido tão falada, que é a maior rede, o maior exército do mundo, de poderio bélico, para enfrentar qualquer adversário. Hoje o foco, naturalmente, inclusive do surgimento, é a Rússia. Então nós temos a OTAN. Então você vê que 10 chifres podem representar 10 nações, podem representar 10 nações em um bloco de nações, mas podem representar 10 organizações que têm um controle e um poder muito maior do que todas as nações. Então nós temos 10 governantes, 10 líderes. Mas um desses líderes, ele vai surgir, vai vencer a oposição de 3 desses líderes e vai ocupar a liderança, a influência sobre os demais órgãos ou nações. A Bíblia nada indica o local exato, mas um fato é, nós podemos dizer que a Itália faz parte disso, de uma dessas organizações, de um desses países, de um desses grupos do G10, o G, enfim, que vem a existir, ou etc. Analisemos por que a Itália está dentro disso, desse grupo. Apocalipse capítulo 13, que é o texto que fala das bestas. No versículo 1 diz: vi emergir do mar uma besta que tinha, ou seja, do mar, dentre as nações, não de Israel, mas entre as demais nações. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Aí você agora
lembra, falamos de 10 chifres, de 10 grandes poderes, de 10 grandes domínios, mas falamos de 7 líderes. Nos lembramos da oposição contra o anticristo aqui, que vai ser derrotada. 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Agora, essas 7 cabeças podem ser aqueles líderes? Podem, mas elas podem ser uma profecia de dupla referência, de múltipla referência, indicando o local de onde emana também grande poder sobre a terra. Apocalipse, capítulo 17, no versículo 9, ele diz o seguinte: aqui há sentido que tem sabedoria. É uma afirmação bíblica. As 7 cabeças são o quê? 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Depois vamos falar sobre a profecia dessa mulher. Depois vamos falar sobre essa questão. Vamos falar sobre a perseguição de Israel também mais uma vez. Mas vale observar que o grande poder daquela época do Apocalipse estava onde? Em Nova York? Não, não existia Nova York. O grande poder do Apocalipse estava onde? Em Paris? Não, não estava em Paris. Estava em Roma. A época de João, o grande poderio mundial estava no Império Romano, cuja capital é Roma. E se você olhar o mapa de Roma, você vai ver que em Roma está cravado o quê? O Vaticano, a sede da Igreja Católica Romana. Continua lá, num estado próprio, dentro de Roma. Então o Vaticano, que é esse grande poder religioso, está assentado lá, e essa cidade está assentada em cima de 7 montes. Lembra que a João foi trazida a revelação que eram 7, aquelas 7 cabeças eram 7 montes? Olha o mapa de Roma. Se você olhar o mapa de Roma, nós temos 7 montes sobre o qual Roma está assentada. O Monte Quirinal, o Monte Viminal, o Monte Capitolino, o Monte Esquilino, o Monte Palatino, o Monte Aventino e o Monte Célio. Ou seja, a sede do poder papal, que durante todo o período medieval ocupou tanto poder, perdeu o poder em relação ao que tinha, mas ainda mantém grande poder, é a sede da idolatria mundial. Não existe uma sede de idolatria como o Vaticano em relação ao seu poder. Agora, ela aponta aos 7 reinos também que se levantaram contra Israel. 5 já passaram: Egito, Assíria, Babilônia, Médio-Persa, Grécia. Um governava na época, que era o Império Romano, mas havia um 7º reino que surgiria, e aí nós apontamos ali para aquele reino dos nazistas, o Império Nazista, o Terceiro Reich, que tentou destruir Israel. Mas a profecia fala de um 8º rei, e esse 8º rei, ele é apontado como sendo o anticristo. Vejamos o que diz Apocalipse capítulo 17, nos versículos 9 a 11. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada, e também 7 reis. 5 já caíram, já citei eles. Um existe na época dessa profecia, o Império Romano, e outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure pouco tempo. Os nazistas, eles vieram com força, tentaram destruir Israel, tentaram ocupar toda a Europa e todo o mundo, mas assim como eles surgiram com força, eles caíram rapidamente. Quero lembrar vocês que a Grande Guerra Mundial, ela vai acabar de maneira relativamente, em termos de história, rápida, ou seja, convém que dure pouco tempo. E a besta que era, e já não é, ela é também o 8º, e um dos 7, e vai à perdição. Então, eu encerro o estudo de hoje, mostrando mais um mapinha. A visão, o sonho de Nabucodonosor sobre a estátua, e a sua relação entre os impérios, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano, sendo que a última imagem, o Império Romano que já existiu e o Império Romano que vai existir. No próximo estudo, nesse próximo domingo, nós vamos finalizar falando sobre o anticristo, e agora vamos falar sobre as características dele, como ele será, como ele vai surgir, qual vai ser o seu poder efetivo, quais são as características que a Bíblia atribui ao anticristo.
as suas características gerais. E sobre isso trataremos no nosso próximo estudo. O meu desejo é que Deus tenha abençoado a sua vida de maneira rica,